Olá, galerinha do mal, caras. Antes de começar, eu peço um minuto de silêncio. Pausa esse vídeo, pausa a gravação, pela minha sanidade mental. Porque eu resolvi fazer um projeto que eu já tô repensando se eu vou continuar. Que era, parecia ser divertido. Eu falei, quer saber? Eu até pensei aqui num título, vai chamar Criticando com Propriedade. E eu vou ler livros de liberais, de conservadores, de pós-modernos, para poder criticar, pra gente poder criticar falando assim, não, mas eu li. Mas assim, gente, eu já tô tão arrependida. Comecei lendo qual? Do 1000 ao Milhão, do Primo Rico. E assim, já vou adiantando que eu não li tudo, não consegui. O livro ele é dividido em 3 partes. Primeiro tem uma introdução que eu senti que foram 40 anos de introdução. Cada palavra era uma facada no meu peito porque eu não aguentava mais. Depois da introdução vem 3 partes. Cada parte é como se fosse um capítulo, né? E cada capítulo é gigante. Pelo menos é o que eu sentia. Eu só consegui ler o primeiro capítulo e eu falei, não dá mais. Eu senti dor de cabeça, porque quando eu tô lendo alguma coisa pra criticar, eu não consigo ler de boa. Eu começo a pensar. E aí, quando eu vejo, eu tô assim, com dor de cabeça, depois de tanto ler, depois de tanto ter que aguentar aquela leitura. E aí eu falei, não, chega. Não vai rolar. Mas vamos criticar o que eu consegui ler? Vamos lá, gente. Primeira frase do livro, que é: se você está em busca de inteligência emocional financeira, este livro é para você. Eu acho engraçado o não dito, né? Porque assim, se a pessoa não é rica, é porque ela não tem inteligência emocional financeira. Agora, se a pessoa é rica, ou se ela tá buscando a riqueza e tá conseguindo, é porque ela tem. Então o livro já começa assim, dando um tapa na cara, falando, olha, seus burros, seus desinteligentes emocionalmente, financeiramente, leiam esse livro para vocês verem se vocês conseguem enriquecer. E eu acho engraçado, porque o que é inteligência emocional financeira? Tá bom, né? Ele não explica. Aí ele vai falar alguns passos que a pessoa tem que tomar para poder começar a pensar em ganhar dinheiro. O primeiro passo é aprender a investir. Arriscar o dinheiro da pessoa em investimentos. E aí ele critica quem investe, entre aspas, em poupança, em fundos do governo, fundos mais seguros, que a pessoa pode resgatar a qualquer momento, essas coisas. Não, essas coisas não. Arrisque em qualquer bimboca que estiver, dando um dinheiro rápido, que o mercado esteja em ascensão. Ele, inclusive, fala de criptomoedas, né? E aí, enfim, gente, o primeiro passo é investir. Tenho algo contra investir? Não, mas assim, eu sei que quem é pobre não tem muito dinheiro para investir, então o retorno é baixo. Existe um risco e isso não faz ninguém ficar rico, sabe? Quem é pobre não fica rico por causa de colocar, sei lá, R$ 3.000 num investimento, num fundo qualquer. Mas, inclusive, vamos falando sobre isso ao longo do texto. Segundo passo, não se acostume a ser mal remunerado. Essa aqui eu também adorei a escolha de palavras, né? É incrível como ele escolhe essas palavras de o oposto é basicamente, se você é mal remunerado há muito tempo, é porque você se acostumou. Sente com seu patrão, faça uma negociação para ele aumentar seu salário. Se está numa entrevista de emprego, a pessoa pergunta quanto que você quer ganhar, jogue alto, fale 16 mil. Porque, afinal de contas, se a pessoa achar ruim, você fala, olha, eu não sou acostumada a ser mal remunerada. Então, é pegar ou largar. Né? Tá bom. Primo Rico, pesquise o que é exército de reserva. E aí depois a gente conversa. E aí ele fala, e pare de achar que ser rico é complicado. Aqui a gente tem que concordar plenamente, primo rico. Ser rico não é complicado, porque não é complicado explorar a mão de obra alheia. Isso é realmente fácil. Aí ele vai contar a história dele, antes de entrar no terceiro passo. Ele fala que com 16 anos ele recebeu R$ 5.000 de presente dos pais dele. Com 16 anos eu recebi uma festinha de aniversário que minha mãe fez caldinhos pra mim e pras minhas amigas. Mas assim, gente, quem recebe R$ 5.000 com 16 anos já é suspeito, né?
E aí ele podia fazer o que ele quisesse com esse dinheiro. E aí ele investiu e perdeu todo o dinheiro. E aí hoje em dia ele tá dando dicas de invista. Porque se você perder 5 mil reais, pra ele não é nada, né? Não sei pra vocês, mas pra ele não é nada. Depois ele pegou mais dinheiro com os pais dele, né? Anos depois, quando ele tinha 19 anos, dizendo ele. E aí ele tentou de novo de outras formas, que ele não fala muito bem o que ele fez, mas deu certo. Ele ficou mais rico do que ele era quando os pais dele deram dinheiro pra ele a primeira vez, a segunda vez. Eu acho que seria mais interessante se ele tivesse honestamente contado a história dele. Por exemplo, se ele tivesse escrito um livro falando, cara, esse livro é pra você que tem a mínima chance, a mínima condição de fazer o que eu fiz. Você precisa ter essa quantidade aqui de dinheiro. Se você tem, segue esses passos e talvez dê certo. Eu fiz tal coisa, eu entrei no mercado de trabalho de tal forma, eu tinha tais e tais networks, eu tive tais e tais privilégios, entre aspas, não sei, ou talvez sem aspas. Mas enfim, eu acho que seria mais interessante se essas pessoas começassem a falar realmente como que elas fizeram pra, já da forma como elas eram ricas, pra enriquecer um pouco mais. Talvez isso ajude mais quem pelo menos pode, sabe? Tipo assim, se a pessoa, não, eu sei que eu tenho 50 mil, e aí eu vou poder investir da mesma forma que ele investiu, e talvez dê certo, talvez não, mas enfim, seria mais honesto, na minha opinião. E aí o terceiro passo que ele fala é economizar. Simplesmente economize, pare de gastar dinheiro. E aí ele dá o exemplo de comprar um carro usado, ao invés de ficar comprando um carro novo. Ele até critica quem compra carro novo todo ano, quem fica trocando de carro. Ele traz dados de que no Brasil a população troca muito de carro, nananã. E aí nessa hora eu fiquei um pouco confusa. Porque assim, me parece que ele não definiu muito bem qual que é o público dele. Alguns momentos parece que ele tá falando com um público que tem acesso a comprar carro novo, mas em outros momentos parece que ele tá falando com um público que não tem acesso a comprar carro novo. Então, assim, não é um público que fala, não, eu tenho carro usado por opção, sabe? Eu escolhi esse Celtinha anos 2000 porque eu gosto. Essa é... Eu não quero saber de BID, eu não quero saber de nenhum carro novo. Por favor, não me falem de carros novos, bons, que não vão estragar, que não vão me dar trabalho, que não vão me dar dor de cabeça, porque eu escolhi comprar carro usado. Cara, eu acho que esse público que ele tá falando, que compra carro novo todo ano, que troca de carro com muita frequência, é um público, e o público que ele fala em outros momentos do texto dele, do livro dele, é outro. Então, eu tenho certeza que quando ele fez esse livro, ele estava pensando em um público que é a classe trabalhadora, sabe? Em vários momentos ele tá falando com a classe trabalhadora, mas aí ele tem esses surtos de, do nada, estar falando como se ele estivesse falando com uma classe média alta. Então, o livro dele tem essas incoerências. Assim, eu nem sei se ele percebe, porque eu acho que uma grande parte do livro dele é que ele não tem uma vivência e um estudo da realidade social como um todo. Então, ele vai falar muito da experiência pessoal dele e da experiência pessoal das pessoas que talvez realmente escreveram o livro ou que escreveram com ele, enfim. Porque eu tenho uma sensação de que talvez o livro não foi escrito inteiramente pela mesma pessoa, pela forma como o livro tá escrito, sabe? E aí, enfim. Ainda bem que ele não vai ver esse livro, né? Porque senão seria um processo. Ou, ele não vai ver esse vídeo, porque senão seria um processo. E aí, após essa questão, né, desses 3 passos, ele lança uma planilha. E é muito engraçado como ele usa muito planilhas, pirâmides, nananã, pra dar um tchan, né? Pra trazer páginas pro livro. Pra ele poder vender um livro e o livro ser, tipo, assim, né? O livro ter grossura. E aí ele tá com uma planilha que chama Planilha dos Sacrifícios. Quais são os sacrifícios que a pessoa vai ter que fazer para poder ser rica um dia? Primeiro, sacrificar o conforto. Simples assim. O que você quer dizer conforto? Ele não explica, mas sacrificar o seu conforto. E aí, o que você tem de confortável, sacrifique. Sacrificar o equilíbrio. Não entendi também muito bem. Sacrificar a mediocridade. Isso aqui é... Como assim? Será que ele quis dizer que é sacrificar essa coisa de estar estagnado, de não querer ir além?
Não sei. Aí, outro sacrifício é a vontade de ser querido, sacrificar essa vontade de ser querido. E aí, quando ele vai explicar, ele fala, por exemplo, no trabalho, a pessoa te mandar fazer uma coisa humilhante, ele não usa essas palavras. Você fala, não me importo, sabe? Não vou fazer, eu não me importo se as pessoas não estão entendendo a minha visão, mas eu vou fazer o que eu quero. E aí eu fiquei tipo, cara, isso é muito coisa de homem branco, porque eu não consigo imaginar uma pessoa que não é privilegiada minimamente em um trabalho que ela possa não querer ser querida, sabe? Porque a gente tem medo de ser demitido no mundo real. A gente não pode simplesmente falar, eu não tô nem aí se as pessoas não gostam de mim. Se eu tô num trabalho que todo mundo não gosta de mim, eu vou ser demitida. Então eu não posso sacrificar a minha vontade de ser querida. Beleza, né? Continuando. Sacrificar também a fragilidade. O que ele quis dizer com isso, eu também não sei. Sacrificar o perfeccionismo. Outro lugarzinho de pessoas que podem, né? Quem que pode não ser perfeccionista, né? Porque quando eu penso na realidade de uma pessoa negra, por exemplo, um cara negro trabalhando, um cara... Eu já ouvi muito, sabe, pessoas negras comentarem sobre essa questão do perfeccionismo, que elas precisam fazer tudo perfeito, porque tudo que eles fazem é menos valorizado do que uma pessoa branca faria. Então, é impossível para uma pessoa negra pensar, eu vou sacrificar o perfeccionismo aqui nesse trabalho, porque não importa, o importante é ir, o importante é fazer, o importante é se lançar. Não daria certo para alguns tipos de pessoa, né? Essa coisa de sacrificar o perfeccionismo só vai dar certo para a realidade dele, né? Para a realidade dele de um homem talvez de classe média alta, ou que já era rico, não sei, ele não explicitou muito bem qual que era o local dele, né, pra estar falando isso. E aí, beleza. Fim da introdução de 70 páginas, que não agrega em nada e que não dá nenhuma dica real. E aí a gente entra no capítulo 1, que se chama Gastar Bem. O subtítulo é Fique Rico, mas não agora. E eu adoro essa coisa de tipo assim, um dia você vai ficar rico. Confia. Um dia todo mundo que tem inteligência emocional financeira fica rica. E aí, ele vai criticar a incapacidade do brasileiro de poupar dinheiro, defendendo que é possível ter conforto, se alimentar bem todos os dias, planejar viagens e ainda assim poupar dinheiro. De qual realidade ele está falando, mais uma vez, a gente não sabe, né? Mas algumas páginas depois, ele fala o completo oposto. Assim, de cara ele fala que é possível, sim, ter conforto, se alimentar bem, planejar viagens, mas ao longo do capítulo ele vai defender o oposto. Ele vai defender que a pessoa tem que se sacrificar para poder poupar dinheiro. Ele vai começar a falar, algumas páginas depois, sobre o sacrifício, sobre jornadas exaustivas de trabalho, de essa coisa de trabalhar muito, sabe? Trabalhe muito, se entregue muito ao trabalho. Não pense em ter uma qualidade de vida agora com o sonho de um dia ter no futuro. O que é muito cruel, é muito sádico. Ele usa a própria experiência dele como exemplo, né? Ele fala que ele trabalhou muito quando ele era jovem, que ele foi garçom, nananã. E ele fala que ele sacrificou a qualidade de vida dele para poder trabalhar. Ele tinha vários bicos, ele estava juntando dinheiro para poder abrir um negócio, para poder investir, não sei. E aí, a minha questão é muito sádico ele usar a experiência dele, porque ele trabalhou porque ele quis. Ele tinha dinheiro, ele tinha a expectativa de sair daquela vida. Eu tenho certeza que em momento nenhum ele teve aquela crise existencial de pensar assim, cara, e se isso aqui for a minha vida pro resto da vida? E se eu nunca conseguir sair disso? Porque é muito fácil falar em trabalhar, se sacrificar, ficar 2 anos trabalhando como garçom, tendo um bico, quando você tem expectativas, quando você sabe que a sua vida não vai ser aquilo ali para sempre. Porque no fundo, a gente sabe quando a gente tem expectativas. E eu falo até da minha experiência pessoal, gente. Eu já trabalhei em lugares ruins, tipo assim, shopping, essas coisas. Mas eu tinha certeza de que uma hora eu ia conseguir sair dali, sabe? Eu tinha essa certeza. Então, é muito mais fácil pra mim ir lá, fazer aquele trabalho, porque naquele momento a minha situação de vida estava precisando,
do que era para minha colega, que quando eu entrei, ela já estava há 5 anos trabalhando no shopping e ela não tinha formação nenhuma, e ela não tinha perspectivas de sair, e ela nem conseguia se imaginar trabalhando com outra coisa que não fosse venda. Então, assim, é muito injusto cobrar para uma pessoa que está nessa situação de que ela tem que trabalhar, sabe? E essa é a questão. Eu acho que ele não fura a bolha da vivência dele para realmente olhar o mundo e ver se realmente faz sentido. Outro ponto é que ele age como se fosse... como se a vida, como se a riqueza e a pobreza fossem questões de estágios. Por exemplo, agora eu tô na pobreza, aí depois eu consigo entrar na classe média baixa, aí depois eu consigo entrar na classe média alta, aí depois eu fico rico. Ele age como se isso fosse estágios naturais da vida e não classes, sabe? Não o que realmente é. São classes. Sempre vai ter a classe trabalhadora, sempre vai ter gente pobre, sempre vai ter gente de classe média baixa, e sempre vai ter gente de classe média nesse sentido, assim, de ser trabalhador, porque o sistema capitalista, ele necessita dessa estrutura de classes, ele não existiria se não existisse essa estrutura de classes. E aí, por exemplo, ele fala que tem o estágio de ter dívidas, tem o estágio da pessoa começar a poupar, o estágio da pessoa ter a vida feita já e o estágio da pessoa poder investir e viver de renda. Mas essas diferenças não são estágios da vida, são classes sociais. E aí, quarto passo. Largue o seu dinheiro em uma ação de alguma empresa confiável e deixe lá. Um dinheiro não resgatável e confie que mesmo em crises o mercado se regulará e você não vai perder todo o dinheiro. Pense na aposentadoria e na velhice. Então, boa parte do livro, dessa parte do livro que eu li, dá a entender que ele está falando que a pessoa vai ficar rica no futuro, quando ela conseguir resgatar aquele dinheiro. Então, muitas vezes ele está falando que a pessoa vai resgatar aquele dinheiro em 40 anos, em 30 anos. Então, não é como se ele estivesse falando que a pessoa vai conseguir viver uma vida confortável. A pessoa vai viver uma vida poupando para que em algum momento ela finalmente consiga usufruir, se ela estiver viva, se ela estiver saudável, né? E aí o bom é que quando ele vai dar o exemplo de uma pessoa que guarda R$ 500 por mês, por 10 anos, mesmo investindo muito, investindo certo, não dá 1 milhão. Rende um pouco mais de R$ 100 mil. Então, R$ 500 por mês, em 10 anos, renderia R$ 100 mil nessas condições aí ideais de pressão e temperatura que ele coloca. E isso não é nada, gente. R$ 100 mil não dá nem pra comprar um apartamento hoje em dia na cidade que eu moro, sabe? Então, assim, a pessoa vai resgatar o dinheiro e vai, sei lá, vai conseguir comprar um carro, o resto ela vai guardar e vai perdendo aos poucos, vai dilapidando aquele dinheiro. Então, assim, nem casa própria essa pessoa conseguiria comprar se esforçando muito, poupando muito pra gastar, pra guardar R$ 500 por mês. Será que vale a pena, sabe? Eu não tô dizendo que, assim, não seja necessário a gente fazer isso às vezes, sabe? Que não seja necessário, que a vida impõe esses sacrifícios. É óbvio que a vida impõe. Mas a questão é vender esse livro como se fosse uma coisa assim que vale a pena. Eu não sei. A forma como é colocada é muito estranho. Comentem aí o que vocês acham sobre essa questão. Aí ele fala que após 30 anos investindo R$ 500 por mês, com rendimento de 1% ao mês, a pessoa chegaria a 1 milhão. Então, 30 anos. Que qualidade de vida é essa? Qual que é o sentido de eu, por exemplo? Daqui 30 anos, eu vou estar com 58 anos, ter poupado a minha vida toda para ter 1 milhão, sabe? A minha vida não devia começar a partir daí. Eu nem sei se daqui 30 anos 1 milhão vai ser um dinheiro que vai ser valorizado, sabe? Eu não sei de nada. Então, sei lá, é essa lógica de viver para trabalhar e um dia talvez você usufruir. Essa lógica é uma lógica errada, né? É uma lógica que, infelizmente, é a lógica que está posta no capitalismo, mas ela não é certa, ela é uma lógica cruel. Beleza, depois de muito falar, o querido finalmente entra na questão dos gastos. E eu tava esperando demais ele falar sobre a questão dos gastos, porque eu sabia que viria bomba, né? Ele vai separar os gastos que são essenciais, que são os gastos que todo mundo tem, e ele faz uma lista muito pequena, inclusive, de gastos essenciais, tipo, energia, internet, nananã.
E aí ele faz uma lista de gastos não essenciais. E aí é na lista de gastos não essenciais que eu me choquei. Porque como um gasto não essencial, uma coisa que a pessoa poderia abrir mão por 20, 30 anos, ele coloca entretenimento, roupas novas, academia. E aí, volta lá atrás, quando ele falou de qualidade de vida. A academia não é sobre qualidade de vida, sobre você ter um corpo forte, sobre você ter saúde. E aí ele fala outro gasto que não é essencial, além de entretenimento, que envolve muitas vezes cultura, acesso a lazer, essas coisas. Ele dá esse exemplo muito específico chamado pizza toda sexta-feira. O que ele quer dizer com isso? Se divertir, sabe? É sair, comer alguma coisa gostosa, encontrar amigos, enfim. Essas coisas não são essenciais para a vida de quem? Porque eu tenho certeza que para a vida deles são essenciais. E aí, ele coloca também empréstimo como um gasto não essencial, o que, obviamente, é coisa de gente que nunca precisou pegar empréstimo, né? Porque a maior parte das pessoas precisam pegar empréstimos para ter o básico. E diarista, beleza. E depois ele faz um cenário em que a pessoa mora perto do metrô, em São Paulo, pagando R$2.000 de aluguel para poder andar de metrô, ao invés de ter um carro, por exemplo. Só que, gente, eu não sei se isso confere, né? Eu não sou de São Paulo, mas pelo que eu sei, R$2.000 lá é só se a pessoa viver numa situação de cativeiro, né? A pessoa, ela não é casada, ela não pode ter uma relação, ela não pode ter filho, não pode ter nada, né? Porque, confere, R$2.000 em São Paulo, morando num lugar privilegiado, assim, que você vai poder pegar um metrô ali pertinho, enfim, né? Aí ele vai pegar uma citação dele, olha só. Muitas das atividades que mais nos dão prazer estão atreladas à compra de algo ou algum serviço. Mas vale lembrar que não há modelo em prol da riqueza que não exija a tomada de decisões às vezes difíceis, como a limitação de impulsos consumeristas. O problema, primo rico, é que quando você dá exemplo de impulsos consumeristas, você está falando de coisas que são básicas, sabe? Comprar roupa. A gente sabe que, beleza, pode ser que a pessoa tá gastando dinheirinho dela com roupinhas o tempo todo mês na Shopee, nananã. Mas assim, a gente sabe que é óbvio que a gente precisa comprar roupa. É óbvio que a gente precisa ter lazer. Nós somos seres humanos e a gente tem algo que é a humanidade, sabe? Nós não somos animais. Eu não sei nem dizer o que é isso, né? Essa coisa da pessoa que só trabalha. Isso é algo que tira a nossa humanidade. Então, será que realmente ter um entretenimento, ir num teatro, ir no cinema, gastar dinheiro com essas coisas relacionadas à cultura, ir num show, nananã, será que essas coisas realmente são impulsos consumistas, perdão? Pra mim, é uma coisa desumana. É cruel e desonesto uma pessoa que eu tenho certeza que não precisa cortar esses privilégios e escrever essa coisa, sabe? Escrever isso e publicar e divulgar. E aí, na página seguinte, depois de falar essas coisas, ele abre mais uma página praticamente em branco, né? Porque ele precisa que o livro rende. E aí ele faz essa página em branco com várias linhas e ele pede para a pessoa escrever às vezes que ela gastou dinheiro, se divertiu, nananã, e se arrependeu por gastar demais. Gerando o quê? Gerando culpa, né? Eu acho que a pessoa que segue as dicas do Primo Rico, ela deve sentir muita culpa de gastar dinheiro, ela deve sentir muita culpa de quando ela se deixa levar pelo divertimento e compra umas cervejas e aí acorda no dia seguinte e vê que a conta ficou cara. Então, assim, eu acho que a gente já vive numa sociedade cristã, num seio muito católico, que a gente já tem essa sensação de culpa. E aí a gente vai ter mais culpa ainda, sabe? Quando a gente se diverte, quando a gente sai, nananã. Ai, eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa muito boêmia e muito gastadeira com essas coisas. Então, eu não quero sentir culpa pela minha tentativa de ser feliz nessa porra desse capitalismo. E aí eu fico pensando, ai, xinguei, né? Certeza que meu vídeo vai ser... o alcance vai ser pequeno, porque eu xingo muito e todo vídeo eu xingo. Mas enfim, né? O capitalismo, ele se alimenta muito da culpa, de mãos dadas com
esse seio cristão, se alimentando da culpa, e ele vai usar isso muito bem para vender o livro dele, para vender os cursos dele, para ser coach, para ganhar dinheiro em cima disso. E aí o quinto passo e último desse capítulo que eu li é bizarro também, porque ele fala: não vamos gastar dinheiro com financiamento de casa, nem de carro, nem pense em viajar, porque viagem é muito caro. Solução: alugue, não gaste dinheiro financiando uma casa própria, porque... E aí ele faz páginas de cálculos e cálculos para mostrar que não vale a pena ter uma casa própria, porque você, ao invés de estar com o seu dinheiro rendendo em alguma ação, em algum rendimento, você está pagando o banco. E eu entendo que é muito caro o financiamento. Os bancos, eles exploram das pessoas. O sistema de financiarização é um sistema de exploração da forma mais pura possível. Só que a questão é que a pessoa, às vezes, não tem alternativa, ela precisa financiar. Como que ela vai ter uma casa se ela não financiar? Ela vai viver de aluguel para sempre? E aí, nos gastos, nos cálculos que ele faz, ele fixa um valor para o aluguel que nunca altera. Ele fala assim, ó, em 20 anos financiando, olha o tanto que você vai gastar. Bem mais do que se você tivesse 20 anos alugando. E aí, eu fico me perguntando se ele já alugou casa, ou se ele tem casa própria, porque o aluguel sobe. Quando você está morando de aluguel, você está à mercê do dono daquele local que você está morando. Então, se a pessoa quiser ajustar todo ano o aluguel, ela vai ajustar todo ano o aluguel. Se você mora num lugar, num prédio, num condomínio, e esse aluguel sobe, às vezes o condomínio também sobe. Então, seus gastos com aluguel não são gastos fixos por 20 anos, da forma como ele colocou no livro. São gastos que vão subir cada vez mais. Se a área que você mora se torna alvo de especulação imobiliária, o aluguel vai subir e você não vai conseguir mais morar lá, você vai ter que se mudar. E aí talvez você vai mudar para longe do metrô, e aí você não tem carro, né, porque você não pode financiar, e aí você vai andar 4 horas de ônibus. Então, assim, cara, que ódio desse discurso, sabe? Não faz sentido, ridículo, é completamente descolado da realidade. E aí ele fala pra pessoa viver de aluguel, andar de ônibus e investir o dinheiro que sobrar. E é isso, gente. Esse é um resumo do primeiro capítulo do livro Do 1000 ao Milhão em 40 anos, do Primo Rico, com alguns sacrifícios, que esses sacrifícios são a sua vida, seu lazer, sua saúde, sua possibilidade de ter uma casa, um carro, a sua possibilidade de viajar, e vai dar tudo certo no final. Ao final de 40 anos você vai resgatar o seu dinheiro, que com certeza vai ser R$ 1.000.000, e vai dar tudo certo. Então, assim, gente, é isso. Vou continuar com esse projeto? Depende. Se der engajamento, eu vou pensar até que ponto eu vou nesse desamor, até que ponto eu vou me humilhar lendo esse tipo de livro, e posso até ler outro livro, né? Porque, assim, eu li isso aqui numa tarde, eu leio rápido, né? Essa é a minha única vantagem. Eu passei uma tarde, eu peguei depois do almoço até umas 6 horas lendo, aí eu parei porque eu tava com dor de cabeça. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês odeiem o livro e até a próxima.